Olá, boa noite. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos na nossa live. Hoje, enquanto o pessoal vai entrando, se acomodando, a gente vai dar início na nossa live. Então fiquem aí atentos no Facebook, no Instagram. Vou entrar aqui no Instagram para ter contato com vocês. Temos a Karine de auxílio, se você quiser mandar alguma pergunta também no Facebook, fique à vontade. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tema que foi proposto para a live de hoje. Então, nosso tema hoje ele é um novo olhar para o técnico de enfermagem. Então, esse novo olhar para o técnico de enfermagem, a gente quer trazer novos horizontes. Então, a nossa intenção é que você tenha aí, tanto técnico de enfermagem, enfermeiro ou qualquer profissional da área, tenha em mente que nós estamos em um novo mundo. E esse novo mundo, a atualidade, os dias atuais, ele precisa da inovação do profissional da enfermagem. Então a gente vai trabalhar um pouquinho disso. Então hoje a nossa live ela é oportunizada pelo CT Emprega. Então antes da gente falar um pouquinho sobre o nosso tema, sobre o que a gente vai discutir na noite de hoje, eu queria dar um espaço para a gente falar sobre o CT Emprega. Então o CT Emprega, hoje a gente tem uma ferramenta. Ela é uma ferramenta utilizada hoje para todos aqueles profissionais que eles são da área da saúde. Então, esses profissionais da área da saúde, hoje ele tem um site, que é o www.ctemprega.com.br, que ela vai ser utilizada aí para distribuição e de vagas relacionadas aí a esse profissional. Então, hoje o CT Emprega, ele está trazendo um pouquinho dessa aproximação do profissional com a vaga de área de trabalho. Aí vocês podem me perguntar, é só para aquele profissional que já formou ou é para aquele profissional que ele ainda está em construção? São vagas que nós temos disponibilizadas nesse site, onde aí tanto o aluno como o profissional de ambas áreas da saúde, ele pode estar entrando e procurando a vaga. Então, nós temos vagas correlacionadas aí para tempos, que nós temos de ação temporária, ou pode ser que eu tenha de vagas definitivas. Então, é interessante que a partir de hoje, que essa live ela é oportunizada pelo CT Emprega, conheça o nosso site, entre nessa plataforma, entre nesse site e conheça um pouquinho sobre isso. Então, agora, que a gente já sabe que ela é oportunizada pelo CT Emprega, a gente vai começar a ter a nossa primeira discussão, que é aí falar um pouco sobre a definição desse tema que a gente escolheu. Então, quando eu pensei no tema um novo olhar para o técnico de enfermagem, eu quis trazer um pouco da minha vivência de hoje, de rotina atual, atualizada. Então, para quem não me conhece, eu sou enfermeira, sou especialista em nefrologia e gestão de pessoas também. E com a minha vivência hoje que eu tenho, eu consigo ter um técnico diferente do que a gente pensa dos padrões que são esperados pela sociedade, ao meio cultural. Então, a gente vai falar um pouco sobre o contexto histórico. Então, hoje o contexto histórico da enfermagem, ela está muito correlacionada a hospitais. Então, hoje, quando a gente pensa em fazer um curso técnico de enfermagem, um curso superior em enfermagem, a gente já correlaciona com aquele técnico ou com aquele enfermeiro que vai estar em um hospital. Então, nós pensamos aí ele realizando curativo, passando uma sonda, administrando medicação. E hoje a gente tem uma nova vertente do técnico de enfermagem. Então, o técnico de enfermagem hoje, ele não precisa estar inserido só dentro de um hospital. Então, a gente sabe, e a maioria hoje de quem me assiste, quem não assiste, que não é profissional da enfermagem, hoje a gente tem 3 linhas relacionadas ao SUS e ao serviço particular, que é o serviço primário, o serviço secundário e o serviço terciário. Então, nós temos aí vários tipos de serviço que nós oferecemos para os nossos pacientes. Então, hoje o técnico está voltado mais para o serviço secundário e terciário. Secundário aí são as UPAs e policlínicas e o terciário são os prontos-socorros. E o serviço primário, que é aquele serviço de prevenção, pouco a gente vê o técnico inserido. Então, nós temos um técnico que ele tem um perfil diferenciado. Nós temos um técnico hoje
que ele precisa ser um técnico que aplica uma palestra, como as educações em saúde. Ele é um técnico que mexe com planilhas de Excel. Ele é um técnico que está inserido na equipe multidisciplinar. Então, nós temos um perfil totalmente diferente do que a gente viu de anos atrás relacionado à enfermagem. Então, quando a gente fala assim, em meios relacionados à enfermagem, eu falo que hoje a gente tem que abrir novos horizontes. Então, a intenção da live de hoje é que você técnico, você profissional da área da enfermagem ou da área da saúde, entenda que o seu lugar pode não ser em um hospital. Seu lugar pode ser dentro de um posto de saúde, pode ser dentro da medicina preventiva, trabalhando com palestras, com a prevenção em saúde. Prevenir doenças crônicas ou agudas. Então, nossa intenção aí, com o novo modelo curricular do técnico de enfermagem, é trazer esse pensamento para ele. E junto com essas novas atualizações, né, que nós temos, ela é constante, as atualizações elas são constantes, a gente tem o CT Emprega inserido nesse processo também. Então, a gente sabe que o momento que a gente está vivendo, quase tudo é virtual, quase tudo é digital. E inserido nesse processo também, o CT Emprega hoje ele tem uma novidade. Então, aqui, de primeira mão, a gente correlaciona nessa live de hoje o canal do YouTube. Então, o CT Emprega está disponibilizando esse canal do YouTube, que é o CT Emprega, você pode procurar assim no YouTube, onde ele vai trazer para você, além de vagas que você pode ter no ambiente aí hospitalar ou em saúde, ele te traz também orientações de se como portar diante do mercado de trabalho. Então, a gente sabe que a grande dificuldade hoje não é aquela parte que nós temos aí tecnológica, de saber fazer. A grande dificuldade hoje na enfermagem é o ser enfermeiro e o ser técnico de enfermagem. Então, é a minha postura profissional, é como eu chego em uma entrevista, é como eu falo, como eu porto aos meus colegas e a minha equipe. Então, a intenção desse canal do YouTube é que você tenha aí, se prepare, né? Nós temos aí tanto os nossos alunos como os alunos que são de fora, que ele tenha essa preparação para quando ele chegar a hora dele, que é a hora tão esperada, ele consiga aquela tão almejada vaga que ele tanto sonhou. Então, nós temos aí esse canal do YouTube. Então, a live de hoje ela vai ficar disponível. Então, amanhã a gente já tem disponível aí no canal do YouTube do CT Emprega a nossa live de hoje. Então, para esquentar um pouquinho mais a noite de hoje, vou entrar aqui no Instagram para ver como é que tá a nossa interação com o nosso grupo, né? Como é que tá o pessoal aí, se eles estão entrando, se estão gostando. Mandem perguntas se vocês quiserem aí falar um pouquinho sobre o que vocês têm de dúvidas relacionadas ao CT Emprega ou um tema que a gente vai discutir também. Então, nós temos aqui também para discutir um pouquinho hoje, sem encontrar o termo que nós temos de saúde primária, nós vamos discutir um pouquinho sobre o que é medicina preventiva. Então, para quem não conhece, medicina preventiva é o ramo, né, da medicina correlacionada com a equipe multidisciplinar que cuida dos agravos em saúde. Então, a intenção hoje, quando a gente trabalha em agravos em saúde, é que a gente mantenha aquele paciente sadio e, de maneira consequente, que eu tenha esse paciente, ele vai conseguir ter uma boa qualidade de vida. Para vocês aí entenderem o quanto é importante a gente cuidar de maneira preventiva, de remediar, a gente consegue ver pelo cenário que a gente vive, que é a Covid-19. Então, a gente sabe que hoje hipertensos, diabéticos, obesos, eles são públicos de risco. Então, se a gente conseguir prevenir todos esses agravos em saúde, ou pelo menos parcela dele, a gente consegue entender que a gente consegue viver melhor, né? Então, a gente consegue ter aí uma função familiar, profissional, de uma maneira mais coerente. Então, a gente vê o quanto é importante a gente viver com essa qualidade de vida. Então, aqui eu consigo ver na interação, depois da Karine. Karine, se você quiser mandar alguma pergunta do Facebook, ou até quiser entrar no Instagram também,
Não estou conseguindo visualizar aqui do Instagram, mas a Karine vai anotar qualquer dúvida que tiver. E aí a gente tem esse novo cenário. Então, se você tem alguma dúvida dessa medicina preventiva, que a gente chama saúde primária, e o que o técnico vai trabalhar como funções administrativas, pode mandar pra gente que a gente vai fazer essa correlação na live de hoje. Então, eu tenho aí o técnico inserido no que a gente chama de medicina preventiva. E em sala de aula, os meus alunos costumam dizer muito pra mim assim: olha, professora, eu gosto muito de ser técnico de enfermagem, só que eu não me vejo em hospitais, eu me vejo em algo que ele é mais atual. E aí que eu trago esse novo olhar para esse técnico de enfermagem, que hoje ele não está só inserido dentro de um hospital, ele está inserido numa clínica de estética, ele está inserido na medicina preventiva, ele é um técnico que faz um trabalho mais administrativo. E a gente diz que mesmo aquele técnico que está na linha de frente, trabalhando com a parte prática, e aquele técnico que está trabalhando com a área mais administrativa, ambos só querem um resultado. Eles só querem a qualidade de vida desse paciente. Então, tudo que a gente trabalha em condições de remediar ou de cuidar da saúde, a gente consegue ter um ganho enquanto paciente. Tudo é profissão de técnico de enfermagem. O CT Emprega, né, quando a gente falou nesse ponto, ele traz um pouquinho, se você está com dúvida, né, vamos falar assim: olha, eu tô com dúvida se realmente eu gosto da enfermagem, se realmente que é essa profissão que eu quero para o resto da minha vida. Hoje a gente disponibiliza pelo esse site vagas que são temporárias, como aí acompanhar o idoso. Nós tivemos aí vagas recentes. Hoje, se a gente entrar no site, a gente tem mais de 10 vagas disponíveis, né, para profissionais da área da saúde, e não precisa estar formado, né? Eu não preciso aí ter o meu diploma para começar a ser inserido nesse processo. Eu posso ser aí um estudante, que eu tenho uma atividade extracurricular, como essa que nós tivemos recentemente, que alguém estava procurando um acompanhante de um idoso. Então, imagine a felicidade, né, que tem aí esse estudante nessas atividades extracurriculares. E como a gente falou, ele vai ter também atividades aleatórias correlacionadas com o seu perfil profissional. Então, qual é o perfil esperado, não só do profissional técnico que está com esse novo olhar de trabalhar com medidas preventivas e não curativas que a gente espera? Então, a gente espera aquele profissional, independente do local que ele trabalha, ser um profissional ético, ser um profissional aí que ele tem correlação com as suas responsabilidades. Ele é um profissional que ele é proativo, ele é um profissional que ele é respeitoso enquanto trabalha em equipe. Então, hoje a gente tem uma dificuldade muito grande em qualquer âmbito que nós temos em cenário da enfermagem, do profissional ele conseguir aí entrar e sair de um local, essa flexibilidade, sem mediar os seus colegas. Ou seja, ele é um profissional que ele consegue trabalhar em equipe, ele consegue trabalhar de maneira individual. Então, hoje a gente sabe que passar uma sonda para o profissional enfermeiro, fazer um curativo para o profissional técnico, eles são técnicas e procedimentos que todos irão aprender dentro de sala de aula. Então, o professor ele consegue explicar nas aulas teóricas e práticas como é que ele vai fazer o curativo, como é que ele vai dar um banho no leito, e ele consegue aprender, né? Ainda mais se ele faz em grande quantidade essa atividade, ele vai conseguir ficar muito bom. Só que aquele perfil de saber aí trabalhar em equipe, dessa flexibilidade, de ser respeitoso e essa proatividade, ele tem que partir do profissional. É ele que tem que buscar esses novos conhecimentos. E essa plataforma, essa ferramenta de site que nós temos do CT Emprega, ela proporciona isso a este aluno e a esse profissional. Então, vocês vão ter várias dicas que elas são fantásticas para o seu currículo, além de você ter essas vagas que podem ser daí temporária. Então, se hoje você aí tem alguém que não conseguiu assistir essa live de hoje,
ou se você quer ver novamente essa live de hoje, aproveita para entrar no nosso canal do YouTube, que é uma novidade. São ferramentas que são aí que irão ajudar muito você enquanto profissional. Então, esse perfil esperado, ele só vai vir a partir do momento que eu unir dois grandes pilares, que é o saber. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo com o meu paciente e com a minha equipe, com o meu trabalho em equipe. E eu preciso também saber ser. Então, são dois pilares que eles são extremamente importantes. Então, aí que eu elenco para você a importância de você ter um caminho a seguir. Sabemos que hoje o profissional ele tem que saber de maneira geral, né? Ele tem que saber um pouquinho de pediatria, ele precisa saber um pouquinho sobre saúde do idoso, ele precisa saber um pouquinho sobre saúde mental, mas é muito importante que esse profissional, sendo enfermeiro ou técnico, ele tenha aí em mente aquilo que ele mais gosta de fazer. Porque aí entra o X da questão quando a gente fala em teoria. Ele fazer uma capacitação na área e ele se especializar na área. Então eu vou fazer aí um pouquinho de relato de experiência para agregar um pouquinho na nossa live de hoje. E eu vou falar um pouquinho de quando eu era aluna, né? Então eu tenho aí 5 anos de formação, desde que eu formei, eu sou professora, então tenho 5 anos como enfermeira e 5 anos como professora. E quando eu me formei, antes de me formar, diante das matérias, dos blocos que eu tinha na faculdade, eu já conseguia entender que eu sabia um pouquinho de tudo, mas que eu gostava muito de cuidar daquele paciente que precisava de mim antes de estar doente. Trabalhei aí, tive uma vivência um pouco em saúde hospitalar, tive uma boa experiência em saúde hospitalar e tenho uma boa experiência, tive boa experiência em postos e lugares que eu trabalho agora de medicina preventiva. Então eu consigo entender que hoje o meu trabalho enquanto enfermeira, ele é um pouco maior, eu me dou um pouco maior porque eu gosto do que eu faço quando eu trabalho com aquele paciente que ele ainda não está doente e ele precisa dos meus cuidados, que ainda é um cuidado de enfermagem, para que ele não tenha uma possível doença. Então, quando a gente tem aqueles momentos de palestras, de promoções educativas do profissional para o paciente, eu consigo ver que eu transformo a vida, né, daquele paciente. Então, são mudanças básicas que eu tenho de vida, que eu consigo mudar o futuro daquele meu paciente. Então, a importância da medicina preventiva. Se a gente olhar aí 10 anos atrás, se olhar o histórico da enfermagem, enfermeiros e técnicos não trabalhavam com prevenção. A nossa intenção antes era sempre curar, curar, curar. E aí, quando a gente viu que dar essa informação, ofertar essa informação antes da doença, ela promovia aí ação e prevenção de agravos em saúde, a gente começou a entender onde tudo funciona. Então, se eu previno tal doença, eu consigo mudar muito a vida daquele paciente, daquele indivíduo. Então, é muito importante a medicina preventiva, a gente curar aquele paciente de maneira de conhecimento, empoderar, que foi o que a gente falou na live anterior, empoderar aquele paciente de conhecimento. Então, aqui eu toco no ponto da importância dessa especialização. Então, para você ainda que já formou e não tem uma especialização, ou você que está em formação, em construção, já é bacana que você pense aí um pouquinho sobre isso. Então, eu vou falar um pouquinho agora para a gente agregar, vou entrar aqui para ver um pouquinho, a gente se inteirar um pouquinho nessa live, né? Ver quem está aí. Muito obrigada para quem está presente. Então, é de extrema importância, né, que a gente tenha esse feedback. Vejo aqui que tem muitas pessoas entrando, mandando abraço, beijos, muito obrigada. Compartilhe essa ideia, né? Se você tem alguém aí que está buscando alguma área da saúde, está buscando vaga na área da saúde, acesse o CT Emprega. Se você ainda não formou, também entre aí, comece a entrar, use aí como rotina o CT Emprega, para você se desenvolver enquanto profissional
e para você conseguir também já ter esse desenvolvimento. Então, o nosso canal do YouTube também está inteiramente à disposição. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que eu consigo ver, né, de relato de experiência. Então, hoje a gente tem aquele profissional técnico de enfermagem que ele tem uma grade curricular. Então, um profissional técnico em construção, a gente segue uma grade curricular do MEC. E essa grade curricular, ela fala um pouquinho sobre medicina preventiva, sobre atenção primária desse paciente. Só que hoje a gente tem aí uma cabeça muito fechada. Então, quando a gente quer profissionais inseridos nessa atenção primária, que é esse novo olhar do técnico, ele tem um pré-conceito. Então, ele vem aí com o pensamento de que quando ele vai atingir a atenção primária, ele vai trabalhar menos ou ele não vai conseguir mudar a vida daquele cliente paciente. Então, hoje, quando a gente vê os técnicos de enfermagem que estão inseridos nessa medicina preventiva, que a gente pode até abrir um parênteses e falar, esses técnicos hoje atuantes na medicina preventiva, 90% são alunos do CETEM. Então, aqui no CETEM a gente trabalha com um técnico com uma visão aberta. A gente trabalha com metodologias ativas, onde o nosso aluno técnico de enfermagem ele é o centro dessas atenções. Então, eu tenho aí o profissional técnico que tem uma fala, que ele é um técnico de enfermagem, que ele é preparado para as palestras. Eu tenho um técnico de enfermagem que ele tem um pensamento crítico e efetivo. A gente trabalha muito com estudo de caso, onde são estudos de casos reais, onde a gente traz para dentro de sala de aula casos que aconteceram na nossa vivência de forma oculta, que a gente consegue trabalhar o que esse profissional técnico faria se ele estivesse ali naquele momento. Então, se ele estivesse aí com aquela paciente que ela é hipertensa, que ela é diabética, que ela é fumante, o que eu faria como estratégias para mudar aquele estilo de vida. Então, hoje a gente trabalha muito essa vertente, né, essas atualizações curriculares. Então, a gente prepara o nosso técnico de enfermagem para ser um técnico empoderado no mercado de trabalho. Então, ele é um técnico que tem voz ativa, ele é um técnico que é um técnico diferenciado no mercado de trabalho. E a gente sabe que toda vez que a gente tem um projeto, que nós trabalhamos de maneira incisiva nesse processo, a gente quer que esse processo se torne um sucesso. Então, nós trabalhamos aí diariamente para que a gente tenha o nosso tão almejado resultado final, que é a qualidade de vida do nosso paciente. Então, eu convido a todos vocês que estão aí na nossa live, no Facebook, no Instagram, a ter esse olhar mais crítico, esse novo olhar para esse técnico e enfermeiro. Busque artigos científicos, que já são vários, a gente tem grande quantidade. Busque em revistas, né, que são conceituadas. No YouTube, que é essa ferramenta que nós temos. Busque no CETEM Emprega essas novas vertentes que nós temos para o técnico de enfermagem. Eu desafio você, a partir de agora, ter um pensamento um pouco mais aberto para a medicina preventiva e atenção primária. De entender que você que está aí do outro lado, você pode mudar totalmente a vida daquele paciente que é um hipertenso, um diabético, é um obeso, é aquele paciente que fuma, é aquele paciente que precisa de você. Então, com aquela informação que às vezes para você é óbvio, para o seu paciente, ele é a mudança de vida. Ele é informação. Então, a gente sabe que toda vez que nós estamos aí em momento de formação, a gente consegue integrar que a partir do momento que eu sou empoderado com aquele conhecimento, eu consigo entender por que daquele processo. Eu consigo entender por que diminuir sal. Eu consigo entender por que praticar atividade física. Eu consigo entender desse processo. Então, a medicina preventiva, ela é muito aí, ela engaja muito desse profissional. Quem é inserido hoje nesse processo, ele é apaixonado pelo que ele faz. Ele consegue ver um resultado naquele paciente, ele consegue ver aquele paciente que era um possível paciente de internação de UTI,
ele não é aquele paciente de UTI porque você fez alguma implementação de saúde. Você fez algum processo de enfermagem, que é o instrumento que a gente utiliza de SAI. Então, hoje os processos, quando a gente fala de medicina preventiva e aquele paciente que ele está internado, ele é um processo que demanda muito da enfermagem. A enfermagem hoje, ela é peça fundamental no processo. Se a gente for falar assim, olha, quem é que está 24 horas com aquele paciente? Quem é o profissional que é o gestor e profissional de referência do cuidado? Quem é aquele profissional que é a linha de frente? E quem é aquele profissional que o paciente mais busca? Ele não tem outro nome a não ser equipe de enfermagem, auxiliares, técnicos e enfermeiros. É esse enfermeiro e é esse técnico e auxiliar que esse paciente procura quando ele tem alguma dúvida e quando ele precisa de algum cuidado em saúde. É ele que ele vai buscar as informações e que ele tem total confiança sobre esse processo. Então a gente sabe aí o quanto é fantástico o processo inserido do enfermeiro e do técnico de enfermagem nesse processo. Então é aquilo que a gente falou no começo da nossa live. Procure artigos, tenta se inteirar sobre esse novo olhar para o técnico de enfermagem. Busque uma nova vertente de um técnico empoderado no processo de saúde. Ele é um técnico palestrante, ele é um técnico que compõe uma equipe multidisciplinar de nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, equipe médica. Ele é um técnico que tem argumento crítico para pontuar quais são os pontos, né? Colocar aí estratégias na linha de cuidado do seu paciente, porque afinal, hoje o técnico de enfermagem é a linha mais próxima desse paciente. Então tente aí colocar um pouquinho a semente aí da curiosidade de buscar um pouquinho sobre esse campo que ele é tão amplo. Outra coisa que eu queria aí evidenciar com vocês, aproveitar esse bate-papo, né? Aqui a gente está para falar um pouquinho, para interagir, né, nas nossas redes sociais que nós temos, Facebook e Instagram, sobre um pouquinho sobre o que a gente faz, né? Já que a gente se preocupa, a gente costuma dizer assim, né? O profissional ele se preocupa muito com o que ele vai transferir de conhecimento e como o outro me vê enquanto profissional. Então a gente sabe que a gente tem vários meios de trabalhar esse profissional. A gente costuma dizer aí de moldar aquele profissional. E a ferramenta que a gente traz hoje do CT Emprega, ela traz muito isso para vocês. Então eu quero fazer um convite especial de entrar no nosso site, né, que a gente está falando aí ao longo da nossa live, que é oportunizada pelo CT Emprega, de você trabalhar um pouquinho sobre isso. Às vezes a gente está muito preocupado em fazer um curso mais específico e esquece de cuidar do ser enfermeiro e ser técnico de enfermagem. Então são pontos aí primordiais que podem fazer você ir ao sucesso ou ao fracasso. Então é de extrema importância que você busque essa qualificação e por isso que a gente está fazendo vários vídeos curtos de interação, falando sobre currículo, sobre vestimenta, sobre ética correlacionada a esse ambiente profissional. Então pode convidar aquele colega, aquele vizinho, aquele familiar que é profissional da área da saúde, que queira se inteirar, convido você aluno ou não aluno, a aproveitar, né, essa ferramenta que nós temos disponível para você conseguir trabalhar um pouquinho mais do seu perfil. Sem contar as mais de 10 vagas que a gente tem disponível aí também nessa plataforma, nesse site, que é o www.ctemprega.com.br. Óbvio que os nossos canais do CETEM também estão inteiramente à disposição para dúvidas, né? Então vocês podem colocar aí, buscar os números, as redes sociais do CETEM, para você conseguir trabalhar um pouquinho sobre as suas dúvidas relacionadas a esse ambiente. Então agora a gente vai discutir um pouquinho, né? Se a Karine tiver aí alguma dúvida, ela pode trazer aqui, alguém tiver alguma correlação aí no nosso Instagram e Facebook para a gente discutir. Mas agora a gente vai falar um pouco sobre a importância dessa qualificação, né?
Então hoje o profissional técnico, não só o profissional técnico, né? Todo profissional da área da saúde, hoje o ambiente, tanto hospitalar como de saúde primária, saúde preventiva, ela busca qualificação. Então antes, se eu chegasse com o meu currículo, aquele olhar bem cabisbaixo daquele técnico antigo, nós tínhamos só o curso técnico de enfermagem como uma ótima estrutura. Então, se ele chegasse com o currículo, com o técnico de enfermagem, ele já tinha aí a vaga dele garantida. Hoje, se a gente traz para a vertente, quando um técnico de enfermagem entrega o seu currículo, ele precisa ter um pouquinho a mais do que ser técnico de enfermagem. Ele precisa hoje ter uma capacitação breve de informática básica. Então, mesmo aquele profissional que ele está inserido na área hospitalar ou na área de medicina preventiva, ele lida com as tecnologias. Então, ele faz um encontro online, ele precisa mexer numa planilha de Excel, num PowerPoint para fazer uma apresentação. Ele precisa incluir aquele relatório ao final do plantão, aquele tão famoso relatório ao final do plantão, naquela ferramenta de trabalho que hoje ela é digital. Então, o profissional técnico de enfermagem, ele precisa buscar se qualificar. Então, ele precisa buscar essa nova vertente de ter um curso de oratória, precisa buscar saber um pouco mais sobre informática, precisa buscar ter uma especialização na área. Então fica como dica hoje dessa live patrocinada pelo CT Emprega, se hoje você quer ter o seu serviço, ter o seu trabalho, ter a sua vaga e ainda permanecer nesta vaga, porque é uma coisa eu conseguir a minha vaga, outra coisa eu permanecer naquele ambiente de trabalho. Se eu quiser permanecer nesse ambiente de trabalho, eu preciso ser um técnico com um olhar crítico para esses novos horizontes. Então, eu preciso hoje trabalhar com aquele técnico de enfermagem que ele busca a sua qualificação prévia. Então, hoje a gente não pode ser aquela pessoa que ela está naquela teoria bem antiga de só escrever no papel e não digitar, de não procurar hoje se interar com as nossas redes sociais, que hoje nos permitiu estar nessa live hoje. Então ele precisa se preocupar, ele precisa preocupar com toda essa teoria de cuidado. Então busque essas ferramentas que você consegue trabalhar e nunca se esqueça daqueles dois pilares que nós falamos, de ter aquela parte teórica que não pode faltar. Por isso que hoje o CETEM ele está muito preocupado com essa formação. Nós somos aí uma área muito crítica, nós somos uma das instituições mais críticas relacionada à parte do saber do aluno, mas a gente nunca pode esquecer daquele outro pilar que é o ser técnico de enfermagem. Hoje a gente pode ter aí esse nível de formação de vários técnicos, né? Hoje o CETEM ele é a maior escola de ensino técnico, né, do estado aí, e a gente trabalha com vários alunos. Graças a Deus as nossas salas de aulas elas são bem cheias e populosas e a gente consegue trabalhar esse técnico de enfermagem, mas o que vai fazer aquele técnico de enfermagem evoluir ao sucesso é esse feeling de saber o pensamento crítico, de saber hoje que nós somos a enfermagem moderna, né? A gente costuma classificar a enfermagem antiga, que é aquele conceito só curativo, onde eu tinha só aquele profissional que curava e não prevenia, ele não tinha índices de prevenção, e hoje ele é esse técnico de enfermagem empoderado. Então a gente costuma dizer, se a gente olha hoje um técnico e um enfermeiro, eles estão iguais no processo, né? Ele é um processo igualitário. É óbvio que a gente tem demandas que elas são diferenciadas. Nós temos o que é competência do técnico de enfermagem e o que é competência do enfermeiro. Então nós sabemos que ambos têm as suas atribuições,
Mas hoje o profissional técnico e o profissional enfermeiro, eles têm o mesmo nível de conhecimento nas suas atribuições. Hoje o técnico de enfermagem, ele tem uma voz mais ativa no processo. Então nós temos aí que mediar todos esses conflitos correlacionados com o trabalho. Então a gente vê o quanto é importante. Então, para quando a gente fala nesse processo de trabalho, né, que ele é muito bom, porque se você escolheu o curso técnico de enfermagem, você gosta de cuidar do outro, e se eu cuidar do outro através de uma planilha, se eu cuidar do outro através de uma palestra, se eu cuidar do outro através de um curativo, tudo é cuidado, né? Se eu cuido dele através de um gerenciamento, de uma ligação, se eu cuido dele através de uma visita domiciliar, tudo é cuidado. Aquele cuidado que eu tenho do banho no leito, da visita domiciliar, aquele cuidado que eu tenho do curativo, aquele cuidado que eu tenho de um relatório digital, ambos ele tem o mesmo resultado sobre o paciente. Então abra a sua mente, né? Hoje uma das principais qualidades, virtudes do profissional da enfermagem era abrir essa mente para o mundo que nós vivemos. Mais do que nunca, como nós puxamos esse gancho, né, falando um pouquinho desse atual cenário, hoje se a gente não consegue mexer em um celular, né, se a gente não sabe se adaptar aos novos aplicativos, os nossos alunos aí dormiram com a sala de aula, com o modo tradicional, e acordaram com o celular do meio digital. Então nós tivemos aí a pandemia que tem pontos positivos. Ele fez hoje, falando da nossa área que é a enfermagem, crescer e abrir novos horizontes, abrir os olhares que nós temos para a nossa profissão. Hoje a gente tem as teleconsultas, então eu consigo hoje, enquanto enfermeira, realizar uma consulta de enfermagem para aquele meu paciente através dos meios que nós temos como celular. Então eu consigo evidenciar quais são os problemas dele e eu consigo fazer as implementações de saúde e consigo avaliar também. Então hoje o que era muito distante, aqueles pacientes que costumam dizer pra gente, olha, é muito difícil ir até aquele local, a gente criou um novo método, que é esse método virtual, né? Então eu consigo aí trabalhar com mais pacientes e consigo também ter a mesma qualidade de antes. Consigo utilizar como ferramenta o meu telefone. Então a gente faz aí os famosos monitoramentos em saúde. Isso é um projeto tanto do serviço particular como do serviço público. Eu monitoro o meu paciente através de uma ligação. Eu consigo saber e mediar os últimos resultados, né, dos exames que foram correlacionados. Eu consigo fazer a gestão de saúde dele mesmo de longe. Então, esse momento de pandemia, ele trouxe também para aquele profissional da enfermagem uma nova vertente, né? Um novo olhar para aquele profissional técnico. A gente costuma dizer, eu mesma, né, enquanto professora, enquanto enfermeira, tive que me adaptar às novas tecnologias. Então, um dia eu estava aí com o meu paciente, né, tete a tete, e no outro dia eu estava com o meu paciente por maneira virtual. E um dia eu estava em sala de aula com 50, 60 alunos e no outro dia eu estava com os meus alunos através de aplicativo, através das gravações de aulas. Então a adaptação ela vem para todos. Tudo que é mudança, ele gera aquele sentimento. Então se eu olhar aí quando eu fiz a minha primeira live, e olhar dessa correlação dessa live de hoje, a gente evoluiu muito enquanto processo. E as próximas lives a gente vai aí fazendo esse processo de evolução, que é normal do ser humano. Então, para a gente aí evidenciar um pouquinho, né, fazer um resumo sobre o que a gente trabalhou, tá quase aí finalizando um pouquinho. Agradeço a todos vocês que estão online, estão interagindo na nossa plataforma. Muitos estão perguntando, né? Então a gente tem muitas dúvidas correlacionadas, né? Então, para fazer um aparato final sobre a nossa live de hoje, eu vou responder as principais dúvidas relacionadas. Então, vamos falar um pouco sobre o nosso tema, que é dúvidas, né? Então, um novo olhar para o técnico. Resumindo tudo que a gente falou.
Empodere-se, técnico de enfermagem. Eu quero você, depois dessa live aí, buscando novas metodologias de aprendizado, busque capacitações nas áreas tecnológicas, isso é o que a gente tem para o momento. Busque aí correlacionado ao seu perfil enquanto técnico e corra atrás principalmente de algo relacionado à oratória, a palestras, a informática básica e avançada. Tem esse novo olhar que não é só para o âmbito específico. Busque essas novas teorias e metodologias aplicáveis. Seja um técnico inovador, seja um técnico hoje que sabe manipular um computador e é um técnico que sabe manipular também o presencial. Busque as novas vertentes, né? É por isso que a gente fala novos horizontes para a nossa classe. A partir do momento que você ser visionário e conseguir entender que a enfermagem é muito mais do que se espera, a nossa classe vai crescer quanto a isso. Outras dúvidas que nós temos é correlacionada a essas dicas que nós falamos do novo olhar e também sobre o CT Emprega. Então, o CT Emprega entra aí no nosso site, hoje é um desafio para você, além do desafio de buscar novas vertentes profissionais, de um técnico de medicina preventiva, de atenção primária, um técnico aí que sabe correlacionar as tecnologias, busque também a qualificação que a gente tem como plataforma para vocês. Acessem o CT Emprega, eu dou esse desafio para vocês aí daqui para frente. Busque essas novas vagas na área da saúde. Lembrando que além de vagas, eu tenho qualificações e dicas para você profissional. Então eu consigo atender com essa nova ferramenta tanto aquele profissional em construção quanto aquele profissional que já formou. Nós temos aí pequenos vídeos, dicas relacionadas aí à parte profissional. Temos o nosso canal do YouTube, que a nossa live vai estar disponível amanhã para vocês, que é uma super novidade da live de hoje. E nós temos também as nossas vagas, né? As nossas mais de 10 vagas. E aí você pode me perguntar, tenho vagas temporárias, tem atividades extracurriculares para você lá. E eu também tenho vagas permanentes para o seu ambiente. Então, para finalizar a nossa live de hoje, né, estamos no finalzinho. Eu queria agradecer muito todos que entraram, que interagiram com a gente, que mandaram as suas dúvidas e me coloco inteiramente à disposição enquanto você tem nas nossas redes sociais, nas nossas plataformas. Espero que a live de hoje tenha aí colocado a semente do empoderamento, do novo olhar do técnico e das novas ferramentas oportunizadas, e a gente está inteiramente à disposição. Foi uma noite muito produtiva, de muita reflexão, e possivelmente a gente se encontra nas próximas lives. Muito obrigada pela presença de vocês e até a próxima!